Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Jonas capítulo 4 e pedir uns minutos da sua atenção, né? Nós estamos num culto onde nós tivemos várias coisas e a nossa tendência é a gente ficar bastante agitado, né? Mas Jonas capítulo 4, nós estamos falando sobre esse tema, vivendo submisso à voz de Deus. E nós estamos encerrando hoje, né, o mês de março, aí, nessa série de estudos sobre o livro de Jonas. Eu quero te convidar a ficar de pé, porque nós vamos ler o capítulo 4 inteiro, versos de 1 a 11. Não é um texto tão grande assim, mas também ele tem uma certa proporção. Enquanto você vai achando aí, só quero lembrar que no último domingo nós deixamos o Jonas vomitado lá na terra firme, né? Lembra disso, né? Final do capítulo 2, Jonas estava dentro de um grande peixe e ele é vomitado então na praia, como eu disse na semana passada, provavelmente na cidade de Jope, de onde ele saiu, voltou lá àquele lugar original. Mas o capítulo 3, Deus vai falar a segunda vez com Jonas. Só que dessa vez Jonas vai obedecer à voz de Deus. O versículo 3 do capítulo 3 de Jonas vai informar que a cidade de Nínive era grande, ao que parece tinha 120 mil habitantes, grande para aquela época lá, não é? E levaria 3 dias para percorrer essa cidade, para que Jonas pudesse cumprir a sua missão, que era uma coisa simples, era avisar o povo do juízo de Deus, e o juízo era, em 40 dias a cidade vai ser destruída, né? Ele tinha que fazer isso. No primeiro dia que Jonas ele vai pregar numa parte da cidade, diz que há um mover do coração do povo. O povo começa a se arrepender. E aí então ainda vai dizer que a notícia chega, o versículo 6 lá do capítulo 3 diz que a notícia chega ao rei da cidade de Nínive. E o rei, por sua vez, se levanta do trono, tira um manto, coloca pano de saco como uma veste simples e se joga nas cinzas para buscar a Deus. E diz que o rei da cidade apregoa um jejum coletivo e pede que todos estejam jejuando, pedindo a Deus que Deus não destrua aquela cidade. E o capítulo 3 então vai terminar com o versículo 10, dizendo que Deus, vendo o arrependimento daquele povo, dos ninivitas, decidiu perdoar e não destruir mais aquela cidade. Aí, acompanhe na sua Bíblia, capítulo 4, verso de 1 a 11, dizem assim: mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada, no dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou.
ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer, e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Amém? Uma história interessante, não é? Pode se assentar. Como eu já disse anteriormente, a história de Jonas, ela se torna mais importante do que a sua profecia. A profecia dele era uma coisa muito simples. Ele tinha que chegar na cidade e dizer: olha, 40 dias essa cidade está no chão, Deus vai destruir a cidade. Tinha que sair para a cidade falando isso. Era uma convocação ao arrependimento. E como eu disse, levaria 3 dias para fazer isso. Quer dizer, era uma missão focada, rápida, e ele resiste muito em obedecer isso, né? Mas a forma como Jonas encara essa missão é que dá todo essa proporção, esse volume. A história é mais importante do que aquilo que de fato ele tinha que fazer. Me parece que muitas vezes as nossas experiências acabam sendo assim. Talvez nem todas, mas algumas delas. Deus espera de nós uma coisa simples e rápida, mas nós complicamos tudo. A maneira como nós reagimos faz com que se torne tudo muito demorado, né? A semelhança do povo de Deus, quando Deus pede para o povo deixar o Egito e ir em direção a Canaã, uma caminhada de 40 dias vira 40 anos. E essa história de Jonas, ela é meia esticada por conta da sua desobediência. O caso que pode acontecer comigo e com você também. Agora, o que nos intriga, e de novo nós temos que repetir algumas coisas para afirmar na sua mente, no seu coração, e para aqueles que estão vindo hoje pela primeira vez aqui, possam entender, o que nos intriga é por que Jonas encara de uma forma tão negativa essa missão que Deus deu para ele, dele ir até a cidade de Nínive e dizer que aquela cidade seria destruída em 40 dias. Quero lembrar que Nínive era uma cidade da Síria, portanto, um povo não judaico, e Deus está desafiando Jonas a fazer isso. Como eu falei semana passada, o único profeta que nós temos registro no Antigo Testamento que tem uma missão fora dos limites de Israel. Isso é novo, não é? O Antigo Testamento ele sempre se refere à Síria num tom muito negativo. É um povo mal visto aos olhos do Antigo Testamento. Sempre esse povo entra em guerra com o povo de Deus, e era natural que Jonas, sendo um judeu, ele nutrisse algum tipo de antipatia ou mesmo ódio por um povo desse, né? E Jonas, ele não queria oferecer a este povo a oportunidade de arrependimento, porque o povo podia mudar. E por que ele age assim? Ele age assim porque Jonas, ele amava Israel, ele era um judeu de verdade, compatriota, sabe? Eu amo o meu país, e eu sei que esse povo é inimigo do meu país. Ora, se nós estamos diante da possibilidade de Deus destruir esse povo, que destrua, deixa Deus destruir, né? Porque se Deus destrói, nós estamos livres, o meu povo está livre, não é? Não adianta se arrepender agora, daqui a pouco levanta uma nova geração que vai contra o meu povo de novo. Então, Jonas amava Israel. Jonas também conhecia quem era Deus. É curioso isso, porque a nossa tendência é imaginar que Jonas está fugindo de Deus porque ele não o conhece. Porque Jonas é uma pessoa qualquer. Se fosse usar a linguagem do nosso dia, né, dos nossos dias, a gente ia dizer que é um crente meia boca, né, aquele sujeito que não vem na igreja direito. Não. Mas o Jonas é alguém que conhece a Deus de fato. E por conhecer a Deus, ele desobedece.
Talvez ele não conheça em todas as dimensões esse Deus. Não sabe, por exemplo, que não adiantava fugir da presença desse Deus. Mas ele declara que ele sabia que Deus ia se arrepender, né? Deus sabia quem o Senhor era. Eu sei que o Senhor era cheio de amor. A gente vai pregar para o povo dizendo que o povo vai ser condenado. Aí o povo diz assim: então eu me arrependo. Aí o Senhor vai lá e abraça esse povo. Eu sei quem o Senhor é. Então Jonas, ele conhecia Deus. Mas Jonas, apesar de conhecer e perceber, talvez ele não compreendia na sua totalidade a graça de Deus, o conceito de graça, que é algo que está muito bem exposto aí no livro de Jonas. Um Deus gracioso, que está disposto a condenar os ninivitas, mas quando se arrepende, Deus diz: olha, eu não vou fazer isso. Isso é graça. E graça muitas vezes vai significar agir com, para o seu espanto, injustiça, não é? Porque o justo seria condenar. Se Deus está condenando o povo, dizendo que eu vou destruir a cidade, porque tem um motivo para isso. É justo destruir. Mas Deus resolve, em algumas situações, agir com injustiça mesmo. Porque muitas vezes graça contém esse conceito de não aplicar a justiça. E acaba sendo injusto então, não é? Do ponto de vista humano, condenatório, acaba sendo injusto. Jonas não compreendia isso. Ele não compreendia. Por isso que ele vai sair da cidade, sentar lá fora e ficar vendo. Não é possível. Não acredito que Deus vai fazer isso, né? Eu fui lá, falei, disse que Deus vai destruir. Aí esse povo aí se joga nas cinzas, começa a orar, e Deus vai lá e não faz nada disso. Jonas não compreendia esse conceito de graça. Mas nós sabemos que Jonas, ele faz isso. Forçosamente ele vai lá, ele cumpre a sua tarefa. E é curiosíssimo o fato de que todos os profetas, quando eles vão até um povo, e eles pregam a esse povo, e esse povo se arrepende, o profeta sai feliz. O profeta sai realizado. Missão cumprida. O resultado foi bom. Mas no caso de Jonas, é totalmente o contrário. Nós temos alguém que prega uma cidade, a cidade inteira se arrepende e ele está triste com isso. Está chateado, está desgostoso, ele fica amargurado. E com isso, eu queria que você entendesse que quando nós não sabemos viver submissos à voz de Deus, nós podemos nos tornar pessoas amarguradas. E é isso que o capítulo 4 de Jonas nos mostra. Em alguma escala, talvez, nós tenhamos alguma semelhança com Jonas. Essa chamada síndrome de Jonas também pode pegar a nossa vida. Eu queria pensar com você nessa noite, quais são então esses traços de pessoas amarguradas? Pessoas que, por não viver submissa à voz de Deus, se tornam pessoas amarguradas. Primeira resposta: pessoas assim, a pessoa assim, ela tende a ficar descontente com o que Deus faz. Olhe para o último verso, capítulo 3. Versículo 10 diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria, e não fez. A Bíblia é cheia de histórias assim. Quando Deus diz que vai condenar, mas quando Deus vê o arrependimento do ser humano, Deus vai lá e não condena mais. É impressionante como nós temos o mesmo problema de Jonas. Nós não entendemos por que Deus é assim. Especialmente quando Deus está fazendo isso com outras pessoas, não com a gente. Mas Deus é assim. Por isso que eu sempre falo e repito: nada, mas nada do que você possa fazer vai fazer com que Deus deixe de te amar. Entenda isso. Deus, ele é desse jeito.
Quando a gente olha para uma parábola como a do filho pródigo, por exemplo, parece desrespeitoso o que eu vou falar, mas me entenda com muito carinho. Deus parece um pai bobo. O filho faz o que quer. O filho apronta, gasta a herança do pai. Mas se o filho voltar arrependido, Deus abraça e Deus ama. Porque Deus é assim. Você pode dizer no seu coração, mas eu não concordo com isso. Mas Deus é assim. A Bíblia diz que Ele é assim. Jonas é um livro que mostra mais uma vez isso. Deus é assim. Deus diz que ia destruir Nínive. Não destrói. E o versículo 1 do capítulo 4 diz: com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado, amargurado. Ele ficou descontente. O Senhor não deveria fazer dessa forma. E Deus vai perguntar para ele: mas você tem razão de ser assim? Se eu disse que vou destruir e eu digo que não vou destruir mais, por que você está chateado? É razoável essa tua ira, essa tua fúria, como diz algumas versões. E aqui, meus irmãos, eu aprendo pelo menos duas coisas. Uma delas é que às vezes nós não suportamos a ideia de que pessoas, quando debaixo da graça de Deus, podem mudar. Nós não admitimos essa ideia. Nós gostamos de carimbar as pessoas. Se alguém pisa na bola com a gente carimba a pessoa. Fala, essa pessoa aqui, para mim, acabou. Se ela é folgada, ela será folgada para sempre. Se ela é descomprometida, descomprometida para sempre. Se ela é infiel, será infiel para sempre, né? Se a pessoa é mentirosa para sempre. E nós não suportamos essa ideia de que Deus pode mudar as pessoas. Quando elas estão debaixo da graça dele, elas podem mudar. Os ninivitas eram violentos, eram horrorosos, mas eles resolveram mudar e Deus aceitou isto. E Jonas não aceita. Jonas não suportava essa ideia. Mas Deus estava aceitando isso. Eles mudaram. Então eu também não vou fazer o que eu disse que eu ia fazer. E outra coisa que nós aprendemos aqui é que nem Deus pode agradar uma pessoa cujo coração esteja completamente ou profundamente amargurado, né? Nem Deus consegue agradar. Você vê que o Jonas está tão amargurado que Deus não consegue agradá-lo com a salvação de 120 mil pessoas, pelo menos. Mas ele está descontente, está chateado com isso, né? Talvez no Facebook dele ele colocaria aquela carinha assim, né? Com a boquinha para baixo, né? Hashtag chateado. Me sentindo decepcionado. Porque Facebook tem essas coisas, né? A pessoa põe um negócio que ninguém entende, né? Coisa estranha que a gente usa nas redes sociais, né? Ninguém está entendendo a mensagem que ela está mandando. Ela está falando para alguém. Às vezes fala para o além, né? Tem gente falando com morto no Facebook, né? 2 meses que você se foi, saudade de você. O cara morreu, né? Não sei se no céu, no inferno, não sei aonde, no purgatório, se tem Facebook. Porque a pessoa fica mandando mensagem para o morto, né? Mas a gente gosta de dizer coisas para o nada, assim, né? Talvez o Jonas dissesse uma mensagem para o nada, assim, né? Me senti decepcionado hoje. Todo mundo ia perguntar, mas com o quê? O que aconteceu? Né? Porque Facebook é assim, né? Estou de luto. Quem morreu? Ninguém avisa, né? Mas está de luto lá, né? Às vezes foi o pardal da vizinha que morreu, mas ele está de luto, né? Você não sabe se é uma coisa grave, se não é, né? Se é parente, se não é, como que foi, né? Mas talvez o Jonas colocasse lá alguma mensagem assim, sentindo profundamente descontente com o que Deus fez naquele dia. Foi para fora da cidade, fez biquinho, né? Sentou chateado, rosto para baixo, estou descontente. Não gostei do que Deus fez. Em segundo lugar, tu traço de pessoas amarguradas. Pessoa amargurada, ela se alegra apenas quando o que Deus faz é em seu próprio benefício. Olha o que acontece. Jonas, ele não responde o que Deus pergunta para ele, e ele sai da cidade, ele foge da cidade.
E diz que quando ele sai da cidade, versículos 5 e 6, ele se assenta ao oriente ou a leste da mesma, da cidade de Nínive, e ali ele faz uma enramada, um abrigo. Só que não era lá aquele abrigo, o sol era muito forte. E diz então que Deus fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas e deu sombra para ele. Aquilo deu um conforto, uma sensação boa. Só que, no outro dia, Deus vai lá e diz que vem um verme, uma lagarta e a planta morre, né? Mas é muito interessante como quem escreveu o livro coloca assim: quando Deus faz essa planta, diz que o Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. Ele ficou muito feliz. Então, naquele dia no Facebook dele, ele colocou uma outra carinha, né? Assim, muito feliz, né? Me sentindo privilegiado, morando num lugar que tem uma planta, uma árvore grande, me dando uma grande sombra. Só que diz que, aí no dia seguinte, bem cedo, quando sobe a alva, vem um verme, come a planta, e a planta secou. Acabou. Aí diz que Jonas, de novo, vai lá no Facebook dele e coloca a carinha com a boquinha para baixo, de novo. Só que agora ele vai postar uma frase: melhor me é morrer do que viver, né? Melhor me é morrer do que viver. O sujeito quer morrer, porque a sombra acabou. Porque, né, aquela coisa que Deus fez por ele já se foi. Isso é um traço de pessoa amargurada. Ela só fica alegre quando o que Deus faz é em benefício dela. Se vem uma plantinha e me dá sombra, eu estou feliz. Quando acontece alguma coisa ruim, já não estou feliz mais. E aí, meus irmãos, precisamos lembrar da lição que o apóstolo Paulo nos dá em Filipenses 4. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Jonas não havia aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Nós precisamos aprender essa dinâmica da vida. Tem dia bom, tem dia ruim, tem dia que tudo dá certo, tem dia que está tudo errado. Mas essa é a dinâmica da vida. Tem dia que Deus manda uma planta crescer, tem dia que Deus manda um verme para comer a planta. E a gente perde o que a gente achava que era um grande privilégio. Nós não podemos ser pessoas que só se alegram quando Deus faz alguma coisa boa para nós. Precisamos aprender com Paulo, a em qualquer situação, a gente aprender a viver contente em toda qualquer circunstância. E com isso nós vemos que qualquer vento piora a situação de uma pessoa amargurada, não é? Basta um vento e a pessoa despeja amarguras, porque o Jonas fica amargurado, vomita coisas diante de Deus, porque Deus tirou a sombra dele. Um terceiro traço de pessoas amarguradas: a pessoa amargurada, ela se aborrece cada vez mais com coisas cada vez menores. Olha o versículo 9. Então perguntou Deus a Jonas, de novo, né? É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. E aí os versículos 10 e 11, Deus vai dar uma lição para Jonas, que talvez seja a grande lição do livro de Jonas. É quando os nossos valores estão danificados, invertidos, prejudicados. O senso ecológico de Jonas parece que se aflora. Está irritado por causa de uma planta, de uma árvore. E Deus vai dizer assim, por que você está com compaixão dessa planta? Que você não ajudou a plantar, ela não nasceu por alguma influência sua, você não fez nada. E agora, você não tem compaixão de uma cidade onde mais de 120 mil pessoas que não têm noção do que é bem e mal, pessoas que não são do meu povo, que não são instruídas na lei, nas escrituras sagradas.
por que você não tem compaixão dessas pessoas? Olha o censo, não é? A planta se tornou mais importante do que um povo. Perceba o contraste do próprio texto. A planta não custou trabalho de Jonas e ele queria salvar. O povo foi criado por Deus, é trabalho de Deus e Jonas não quer salvar. É um senso de valores danificado, prejudicado. Gente amargurada é gente assim, não tem noção de matemática, né? 120 mil pessoas é mais que uma planta só. Mas está dando valor mais a uma planta do que a 120 mil pessoas. Está totalmente doido, né? Como a gente diz, né? Mas eu e você, nós não fazemos isso muitas vezes? Quando nosso coração está inflamado por algum tipo de fúria, de raiva, de discordância de Deus, de uma situação, de uma pessoa, a nossa tendência é aborrecer cada vez mais por coisas cada vez menores. É coisa muito pequena. É só uma planta. Mas nós já estamos extremamente irritados por causa disso. A gente vai perdendo esse senso de valor. Essa é a chamada síndrome de Jonas. É quando a gente deixa as grandes preocupações por mesquinharias, coisas que não têm valor nenhum. E Deus talvez esteja perguntando nessa noite: é razoável essa tua ira? Faz sentido essa fúria que você nutre no coração? Por que viver tão amargurado assim, tão chateado, tão aborrecido? Tem sentido isto? Só porque Deus tem autonomia para fazer do jeito que Ele quiser, que é o que o livro de Jonas mostra? Só porque Deus tem dias bons e dias ruins, Deus faz nascer plantas e faz morrer plantas? Só porque Deus dá sombra e tira sombra, é razoável essa tua fúria? Quando nós nos tornamos pessoas assim, a gente se amargura cada vez mais por coisas cada vez mais pequenas, irrelevantes, mas a gente vai dando valor, e essas coisas crescem. E Jonas está lá, fora da cidade, sentado, chateado, dizendo para Deus que Deus está fazendo tudo errado, porque o coração dele está amargurado. Mas gente, isso depois que mais de 120 mil pessoas se arrependeram. Jonas estava completamente cego para aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Eu não sei, mas talvez você esteja assim nessa noite, completamente cego para aquilo que Deus está fazendo. Você não está percebendo. Vive aborrecido, chateado, questionando, furioso, furiosa, se aborrecendo por coisas tão pequenas e não está percebendo o que Deus está fazendo. Eu queria te convidar a orar para abrir os seus olhos nessa noite, dizer: meu Deus, que bom é estar aqui, neste lugar, neste momento, olhando para essa história. E talvez você se identifica com Jonas. Eu estou exatamente assim. Me afastei da cidade, me afastei da igreja, me afastei da minha família. Estou afastado, porque eu estou chateado, estou amargurado, por estar descontente com o que Deus faz, por estar só me alegrando quando Deus faz uma coisa boa, não consigo entender os momentos ruins da vida, me amargurando cada vez mais por coisas cada vez menores, me afundando por causa de coisas tão pequenas, de plantas que se secam diante dos meus olhos. Vamos cantar um cântico? E esse cântico é uma oração, e pode ser a sua oração: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há do que me render, te adorar. Nós vamos cantar isso. Eu quero te convidar a ficar de pé para esse momento de cântico e um momento também de oração.